Gênesis 6:5 diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda inclinação dos pensamentos, diga comigo, toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Diga comigo, ele andava com Deus em uma época não diferente dessa época, tá? De inclinação totalmente voltada e sempre para o mal. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, pois o seu coração é inteiramente inclinado, 8:21, inclinado para o mal desde a infância. Jesus falou dos finais dos tempos, seria como nos dias de Noé, e daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, tá? Por isso, ele nos direcionou a prestar atenção nos acontecimentos, porque como nos dias de Noé, e não só nos dias de Noé, mas nos dias de Sodoma e Gomorra, era vida normal. Tudo caminhou. Só quem estava atento, somente quem estava atento, se preparou. Mas quando Jesus fala dos dias de Noé, diz que as pessoas estavam vivendo as suas vidas completamente normal. Casando, vendendo, comprando, negociando, estava o ritmo normal. Até o dia em que tudo estava pronto, chegou o dilúvio e o Senhor o retirou, separou com toda a sua família. Aí Gênesis 13 diz assim: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens, 19 agora, todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens, diga comigo, dos mais jovens aos mais velhos, quer dizer que era uma mentalidade só, era uma mente só e uma mente toda voltada para a imoralidade sexual, para a corrupção e assim por diante. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-nos aqui para que tenhamos relações com eles. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Diga comigo, mas pensaram que ele estava brincando. É brincadeira. É igual acontece hoje. Todo mundo, quando você fala, acha que é brincadeira. Tudo leva na brincadeira. Só que nós estamos vendo hoje algumas coisas acontecendo que não tem como mais, até os mais céticos, achar que é brincadeira. Nós falamos, por isso que eu falo, não perca culto. Eu sei quando o diabo quer tragar e destruir a vida de uma pessoa, quando ele perde culto, ou seja, quando ele é privado de ouvir a palavra, porque a única coisa que te liberta é a palavra, a única coisa que te traz para o caminho é a palavra. Então, se você não investe nisso, não se dedica àquilo que o Espírito Santo quer falar com você, você é, como eu disse sexta-feira, é como a manada que está sendo jogada no precipício. Tem uma manada enorme sendo jogada no precipício. E ontem eu estava falando, quando a Bíblia fala do que ao que vencer, não está falando do que vencer financeiramente.
Não está falando daquele que vai vencer nos seus negócios, não está falando daquele que vai vencer na vida sentimental. É muito mais profundo do que isso. Então, a Bíblia fala do vencedor e dá todas as características do vencedor. O que realmente faz com que uma pessoa seja vencedor? Porque ao que vencer que receberá a coroa, ao que vencer que receberá o galardão, o que vencer que você vai vencer o quê? Eu preciso saber. Então, e nós falamos sobre isso ontem. Existe um caminho, uma pavimentação sendo feita que ninguém está prestando atenção. Ninguém. Você já prestou atenção que muita gente, antigamente quando falava assim, eu não... Que, querido, você viu que a humanidade já foi dominada, tudo com medo, tudo apavorado, não tem o que fazer, intimidados, vida financeira privada, todo mundo empobrecendo, a humanidade empobrecendo, e agora todo lugar que você entra já assim, ó, testa e mão, testa e mão, testa e mão, testa e mão. Por que você acha que é isso? Por que você acha que já está havendo uma doutrinação? Você vê que você já chega no lugar e é do lado direito ainda. Chega e você já dá a mão. Ou sua testa. Por quê? Porque todos já estão sendo doutrinados sem que perceba. Amanhã não haverá resistência alguma, por mais que não fique preso a absolutamente nada, porque a maior marca do anticristo é uma mentalidade. Essa é a maior. O que vai vir como marca, isso é só um detalhe, porque a mentalidade está pronta. A mente está pronta, porque a mente já foi trabalhada, a mente já foi doutrinada. E quando nós imaginávamos, começou-se já aquela linha, é o seguinte, por exemplo, quem trabalha na saúde hoje, é obrigatório a imunização. Obrigatório. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Tem outras coisas por vir. Então, daqui a pouco como você não é empático, como você é um egoísta, como você é um negacionista, então se você não aceitar para um bem maior, então você não pode conviver em sociedade. Então, automaticamente você começa a ser privado de algumas coisas, negociações, matrícula de escola, você não pode participar de alguns setores, você não pode, começa a ser coibido como agora. Muitas coisas começam já a mudar e tem um caminho sendo preparado. Ontem alguém falou assim para mim, bispo, o senhor viu, eu fiz questão de ver. O senhor viu o último Fórum Mundial Internacional? Aconteceu agora no final do ano e vai acontecer agora? Não vi. Você sabe como chama o último fórum? As grandes potências se reunindo para tomar uma decisão acerca de tudo que está acontecendo? Você sabe como chama ou não? O título do fórum deles? O Grande Reset. O grande recomeço, reinicialização. Projeto de reinicialização da humanidade, não só econômico. O grande reset econômico. Com isso, esquece que já está sendo preparado. Todo mundo acha que vai ser dono do seu dinheiro, você não vai ser dono de nada. Tanto é que está tudo tecnologicamente, não é? A partir do momento, tudo tecnologia, a partir do momento que apertou um botão, você não saca, você não faz nada, não movimenta mais nada. Que a gente é dono do quê? Estão falando que faz parte de todo o projeto. A princípio, o Grande Reset chega com uma cara social. População com uma renda mínima, toda a população com uma renda mínima, para diminuir a desigualdade, toda a população com direito à saúde, que é a linha que a gente já esperava e já previa, né? E aí, através disso, um controle mundial da massa,
Esse é só o princípio. Então, tudo isso com o propósito de controle total e absoluto de um governo. Olha o nome: grande recomeço, grande reset, reinicialização. É o começo de um novo tempo, de uma nova ordem. E o que acontece? Ninguém está percebendo. A maior parte das pessoas estão dispersas. Ninguém está percebendo que, através do medo, do pânico e da imposição, nós, primeiro, empobrece-se a humanidade, que a humanidade está empobrecendo. Através do medo se tem o controle. Todo mundo batia no peito e está todo mundo borrando de medo. Essa é a verdade. Você já chega, por todo lugar que você entra, você já faz assim, ó. Ou assim. Todo lugar, testa e mão, testa e mão. Todo o caminho sendo preparado. O vizinho sendo já incentivado a denunciar. Pessoas denunciam pessoas. Entende? Tudo exatamente como descreve o Apocalipse. Tudo exatamente como descreve. Então, nós estamos vendo todo um caminho ser pavimentado, preparado, mas como no tempo de Noé, e como no tempo de Ló e Abraão, no tempo de Sodoma e Gomorra, vida que segue. Ninguém percebe, até chegar o momento final. Só que esse momento final para nós é muito mais grave, porque nós estamos falando de eternidade. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, porque ainda os anjos tiveram que arrancar ele à força por amor a Abraão. Os homens agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram à cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás, e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Mas a mulher de Ló, diga comigo, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. O que significa esse olhar? Olha que coisa séria. Não diz que ela havia pecado, se corrompido, que ela fazia parte daquela imoralidade sexual, mas ela olhou. O que mostra? Coração. Mostra o coração dela. Por quê? Porque você se corrompe pelo coração. Por isso que não é parecer, é ser. Se nós temos um grande desafio, é um trabalho interno. O nosso grande desafio não é o externo, não é o perfil do cristão, não é o modelo do cristão, é ser um cristão. Não é parecer que tem temor, que anda em temor, que anda em amor a Deus, porque a Bíblia diz que quem diz que o ama e não lhe obedece é mentiroso. Porque uma coisa é você dizer que ama, outra coisa é você mostrar que você ama. E ele diz que é mentira, que não ama. Então, os dias de Noé e os dias de Ló foram de corrupção total, de moralidade total, não muito diferente do que a gente está vendo nos dias de hoje. Violência, todo tipo de imoralidade marcaram aqueles dias. É o que acontece hoje. E muitas pessoas estão, mais ou menos... Alguém assistiu aquele filme que eu tinha falado ou não? O grande, como é que era? Destruição Final? Não, assistiu?
Então, muita gente está igual ali no filme, hora que estava caindo pedaços do asteroide na cidade, e não tinha um povo numa festa ali, balada e tal, e o negócio caía ali, fazia, destruía tudo, e eles, uhul! Sabe? Naquela loucura, insanidade, o mundo estava sendo destruído e eles achando que era uma festa. Totalmente ébrios, totalmente dormentes. E nós não temos como ignorar o que está acontecendo. Nós não temos como ignorar. Vou ler coisas mais profundas aqui. Pode passar, por favor. Judas 7 diz assim, Judas 1:7. De modo semelhante a esses de Sodoma e Gomorra, as cidades em redor se entregaram à imoralidade e às relações sexuais antinaturais, estando sobre o castigo do fogo eterno. Diga comigo, elas servem de exemplo. Sabe onde fica Judas ou não? Na Bíblia, você sabe onde fica Judas? Judas fica ali colado com Apocalipse. Está dizendo o quê? Elas servem como exemplo. Não adianta ignorar, a história vai se repetir. Aí diz assim, pois Deus, 2 Pedro 2, 4 e 6, diz assim, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou, diga comigo, o mundo antigo, quando trouxe o dilúvio, sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, seduzindo-as às cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá, tornando-as, diga comigo, exemplo do que acontecerá aos ímpios, 2 Pedro, final do Novo Testamento. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Diga comigo, o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Ló estava dentro de Sodoma, Deus não falou para ele que ia destruir, mas foi lá falar para Abraão. E Abraão intercedeu por Ló. Você acha que as pessoas que não param para buscar, não têm comunhão, não se relacionam com Deus, Deus vai falar alguma coisa? Está sendo anunciado, está sendo pregado sem cessar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, vou colocar temor no seu coração, tá? E se não colocar também, aí é uma questão de cada um. Que dia que essa igreja está aberta? Que dia? De domingo a domingo. De domingo a domingo. Sabe o que eu preguei ontem? Sobre Apocalipse. Eu não sei a Bíblia. Fazer o quê? É interesse. Você sabe, de quarta para quinta, você sabe quanto tempo nós ficamos abertos? Quanto? 25 horas nada. 25 horas nada. 25 horas foi sem cessar, porque ela não fechou. Ela foi até... Abrimos antes das 7 da manhã na quarta e fechamos na quinta, 9 horas da noite. Eu não tinha tempo, não batia com os horários da igreja. Essa desculpa ninguém vai poder. Você sabia que existem 7 livros na Bíblia? Existe o livro da vida e mais outros livros que são 7 ao todo, que eu vou falar um pouco sobre se der tempo aqui, mas se não der tempo amanhã eu falo na live. Que tudo
as suas ações, seus pensamentos, sua consciência está sendo registrado nesse livro? Você sabia disso? Bispo, minha consciência porque muita gente vai ser julgada pela sua consciência. Pelas ações, pelas motivações. São 7, cada um para uma coisa, que são lançados todos os dias. Então, nós temos hoje a oportunidade de parar para ouvir, para buscar, para estreitar. Porque, assim como você não deve ser uma espécie de Ló que acha que Sodoma, se você não tiver um network de Sodoma, você não prospera. Ló ficou pobre, Abraão enriqueceu cada vez mais. Porque Ló foi para próximo de Sodoma, Abraão foi para próximo do sagrado. Poderia falar assim, não, mas perto de Sodoma é relações, é network, é relacionamento, é negócio, e etc. e tal. Mas o que aconteceu com ele? Terminou rico ou terminou pobre? Com a família abençoada ou a família destruída? Mesma coisa. Mesma coisa hoje, não muda nada. Abraão escolheu estar perto do sagrado, separar sua família da contaminação. Por quê? Porque se você não estiver investindo fortemente nisso, não vai suportar. Não, eu estou firme. Que firme? Todo mundo correu na pandemia. Medo da morte, medo da gripe. E se chega o tempo da grande tribulação, que a Bíblia diz que só há um meio para quem ficou, pagar com a vida. Como é que vai ser? Essa pandemia mostrou que ninguém está preparado. Não está preparado. Que a humanidade não está preparada. Só foi um pequeno sinal do quanto nós precisamos nos preparar. Porque todo mundo, se vier uma pressão, ou nega ou você nego, fujo, cedo. E olha que a forma de trabalhar conosco dessa forma não foi obrigatória. Não foi obrigatória. Obrigatório foi você fechar as portas, né? Ninguém pôde sair na rua, trabalhar. Mas querido, isso é só o princípio. Eu vou ler para vocês, isso é só o princípio. Isso é o início, é coisa pequena, perto do que está próximo a vir. Você prestou atenção? Por exemplo, olha que coisa interessante, né? Bill Gates, né? Um dos homens mais ricos do mundo, não é verdade? Ele monta uma fundação preocupado, né, entre aspas, com o investimento de outros bilionários, dos homens mais ricos do mundo. Então ele cria uma fundação bilionária, e dentre elas agora, Bill Gates é um dos envolvidos aí em várias ações envolvendo saúde, buscando, entre aspas, né, visando a proteção, segurança da humanidade. Mas, não sei se alguns de vocês leram, que o Bill Gates silenciosamente vem comprando terras nos Estados Unidos. Hoje ele já é o maior proprietário de terras nos Estados Unidos. Por que será? Por que será? Porque vai chegar um momento que você só vai comprar num lugar. Vai chegar um momento que você vai comprar só de uma fonte. Vai chegar um momento que ninguém terá liberdade. Está aí o exemplo da China. Então, Jesus alertou o acontecido com a mulher de Ló, que já estava salva. Olha que coisa, hein? Ela já tinha saído de Sodoma. Ela já estava salva. Mas o que ela foi fazer? Olhar para trás. Porque o coração dela estava lá. Você sabe que ontem à noite, eu fiz uma reunião com os meus filhos, e eu disse assim para eles. O evangelho não é glamour. O evangelho não é likes nas redes sociais. O evangelho, hoje, aparentemente, né, muitos estão aí como
Popstar, todo mundo falando de Jesus e o contradizendo na Bíblia. Tem muita gente falando de Jesus. Virou uma praga de todo mundo ficar rico, milionário, coisa à custa de Jesus. Então aí as pessoas querem ganhar almas através da Ferrari, do Porsche, da mansão e etc. Motivação errada. Motivação totalmente errada, porque tudo isso vai ficar. A gente tem um propósito. Nós crescemos, prosperamos, mas nós estamos num propósito. Existe uma causa. Existe um propósito. Muita gente sabe falar Jesus e o contradiz com estilo de vida. Falar de Jesus é fácil. Mas se você for a fundo na vida, está contradizendo na vida. E conduzindo, e é o que nós vamos ler daqui a pouquinho. Só vou fazer uma observação aqui. Por que Jesus fala isso aqui, ó? Diga comigo, lembre-se da mulher de Ló. O que ele está dizendo? Por que esse versículo pequenininho desse jeito está dizendo, lembre-se da mulher de Ló? Porque depois de salva, já ter sido tirada, ela não pecou. Viu? Não há história que a mulher de Ló se corrompeu, pecando, ela adulterava lá, ela traía, ela fazia uma série de coisas. Não, não tem. Mas mostra coração. Lembre-se da mulher de Ló. Ó, o olhar dela para trás mostra que o coração dela estava lá. E depois de sair, perdeu a sua salvação. Morreu. Vamos lá, Mateus 4,36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Que nós acabamos de ler, por isso que eu fui para lá primeiro. Agora Jesus está falando aqui. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, diga comigo, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. A arca estava pronta. Sabe que a igreja é a arca hoje. Só a questão da igreja pronta. Queridos, vou dizer para você, eu falava ontem, eu conversava com os meus pastores, eles estavam destruídos de cansaço. Por quê? Enquanto muitos nos dão valores, e isso está registrado no livro, essas casa firme, 24 horas, 25 horas em oração com as portas da igreja abertas, dando oportunidade a todos de buscar a Deus. Ninguém vai poder alegar absolutamente nada. Deus está tirando a inocência de todo mundo. Tem dia que nós estamos moídos. Moídos. Ontem eu falava com eles, nós tivemos uma reunião na quinta-feira, e inclusive na quinta-feira, o dia inteiro em separação. Tinha uns que não estavam pendengando, de cansaço. Mas sacrifício por amor, dando oportunidade a todos, as almas. Se valoriza ou não valoriza, se agarra a oportunidade ou não agarra, está sendo registrado no livro. Porque todos vocês têm a mesma oportunidade, todos nós. Então, hoje, a porta está aberta, a porta da arca está aberta, a palavra está sendo pregada, está sendo ensinada, o alerta está sendo feito. Riram de Noé como tem gente que pode rir de mim. Acharam que Noé era louco, criticaram. Mas no tempo de Ló, todo mundo estava disperso, distraído, comendo, bebendo, festejando, a vida é oba-oba. Não, não é. Eles nada perceberam, diga comigo, eles nada perceberam. Por que nada perceberam? Porque eles estavam envolvidos com outras coisas. Os segredos do Senhor são revelados aos que o temem. Por que o Senhor não falou, vou destruir isso aqui? Não, porque aquele povo não temia ele. Mas quem estava fora, ele avisou.
Quem estava perto do sagrado, que era Abraão, ele foi lá e avisou. E disse: eu não vou esconder de você o que eu vou fazer. E foi quando Abraão intercedeu por Ló. Até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim, diga comigo, assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Igualzinho. Você acha que as pessoas estão esperando? Você acha que a humanidade está esperando? Mas está lá, está dando sua mãozinha. Está sendo doutrinado. Sendo doutrinado. O Fórum Mundial, uma das propostas é já unificação de moeda. E são as maiores potências. Quem não vai entrar? São as maiores potências. Quem não vai entrar? 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Por quê? Porque 2 homens vão estar no campo, um será deixado e o outro levado. Mostra que você pode estar no mesmo lugar fazendo a mesma coisa, mas um está preparado e o outro não. 2 mulheres estão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isso: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim vocês também, diga comigo, precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz, diga comigo, feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Tá aí. Que Deus nos pegue como hoje é domingo, nós vamos estar separados em oração, jejum, que Deus nos pegue, feliz o homem que quando Deus vier, o pegar preparado, está separado, está em oração, está se consagrando. Garanto que Ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando, porque essa é a questão, né? E então começa a bater em seus conservos, e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que não o espera e numa hora que não sabe. Ele punirá severamente, lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque fala comendo, bebendo, descansando, e não perceberam. Por quê? Porque era uma indiferença total. Era uma indiferença. Era aquela vida hedonista, imoral, com quebra de alianças. Sabe o que é uma vida hedonista? Sabe o que significa isso? Só prazer imediato, aqui e agora. Gente que se preocupa só com prazer imediato. Eu preciso viver a vida, Por isso que o Senhor disse: olha, quem achar que ganhou a vida assim, você perdeu. Mas quem perder por amor a mim, ganhou. Pode prestar atenção, nem quem acha que está vivendo a vida, vive. Porque só leva à escravidão, à dor. É um grande engano. É uma grande cegueira. A graça do Senhor não é desculpa para pecar. Eu estou na graça, estou no período da graça. Não, está enganado. A graça é justamente para não pecar. É a unção de Deus sobre nós para nós cumprirmos com a vontade dEle. É para isso que serve a graça do Senhor. É o favor de Deus para que nós possamos fazer o que nós
temos que fazer é um padrão mais elevado, é caminhar dentro de um padrão mais elevado, o padrão dos céus. O Senhor disse, tanto é que Ele disse a Paulo no momento, né, a minha graça te basta. Outro dia nós falamos que a graça, ela é de graça, mas ela não é barata, né? Hoje existe aí, em alguns lugares, que é se pregado a hipergraça. E a hipergraça é a desculpa para fazer o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer, que você tem a graça do Senhor que te perdoa. Não, querido, por isso que tem o livro da consciência. O livro da consciência, porque a consciência está lá. Seu grau de consciência, o seu discernimento, o quanto você sabe do que é certo e o que é errado, o quanto o Espírito Santo se comunicou à sua consciência. É como eu disse outro dia, eu duvido, e você pode prestar atenção, Deus nos deixa a palavra. Por que a palavra é tão importante para nós? Porque de vez em quando palavras que vêm, e seja para você, seja para mim, ela vem, ela bate com força. Por quê? Porque ela para nos levar para o caminho estreito novamente. Porque nós estamos indo para o caminho largo, e a palavra nos leva para o caminho estreito novamente. Ela nos desperta, a palavra que penetra na divisa da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Então a palavra nos abre os olhos, conhecereis a verdade, e a verdade nos liberta. Pode passar, por favor. Diga comigo, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Quer dizer, mantenha-se despido, não nu, nua espiritualmente, com a vergonha exposta. Vestes brancas, vestes de santidade. Os sinais estão por toda parte. Nós estamos vendo aí sinais por toda parte, e nós não podemos ignorar o que nós estamos vendo. O que nós vemos hoje, a arma que foi usada recentemente, que é a arma do medo, ela funcionou, e muito bem. Tem gente que diz assim, não, haveria uma revolução na humanidade, a humanidade resistiria. Não, você viu que funcionou. Muito bem. Todo mundo dominado pelo medo. Todo mundo cedendo pelo medo. Todo mundo fugindo pelo medo. O que mostra, isso eu penso que é uma permissão de Deus para um grande despertamento nosso. O quanto nós estamos preparados? Será que não vamos ceder facilmente, ser subjugados facilmente, sem questionar qualquer tipo de imposição? Vai, está provado que vai. Está provado. Entendeu? Isso é uma reflexão para nós. Eu penso que tudo o que acontece no fundo ainda temos muito a agradecer, porque enquanto há vida, há esperança. O que está sendo trabalhado? O controle das mentes. Total. O controle das mentes, a perda das liberdades. Mentes controladas, liberdade, falência. A humanidade, a população está sendo empobrecida. Pode prestar atenção. Está sendo fragilizada, está impotente, né, diante do sistema que trabalha em conjunto para manter todos sob sujeição. É o que está acontecendo. Controle das mentes, domínio da população, através do medo, através do empobrecimento. O que as pessoas, o maior medo das pessoas? Mesmo os maiores. Você sabia que 2.500 pessoas são mais ricas do que 4 bilhões de pessoas? É um grupo pequeno que vai dominar? Um grupo bem pequeno. Tessalonicenses 5:1-9. Irmãos,
Quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto da mulher grávida, de modo nenhum escaparão. O que acontece? O que acontece para a manifestação do governo do anticristo? Justamente esse cenário. Cenário de caos, de pavor, de medo, de instabilidade, de insegurança. O que eu disse a semana passada? Já tem vídeos correndo por aí sobre, em Israel, que o Messias já está na terra. Que o Messias já esteve em reunião com alguns rabinos, e rabinos falando sobre isso, só esperando e aguardando o momento certo para a sua revelação pública, sua manifestação pública. Você volta aqui um pouquinho. Quando disserem paz e segurança, porque essa é a proposta. Essa é a proposta do Fórum Mundial. Você pode lá, está público isso, vai lá ler. Essa é a proposta. Mas o nome, grande reset. Grande recomeço. Paz e segurança. A destruição virá sobre eles de repente. Como as dores de parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Olha o que diz. Isso não é para nos surpreender, não. Porque nós conhecemos. Nós estamos preparados para ele. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança, da salvação, porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Diga comigo, porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Os discípulos pediram a Jesus que lhes desse, que lhes indicasse sinais. E o Senhor deu, mostrando que muitas coisas que nós estamos vendo aí seriam sinais que estaria muito próximo da sua volta. Mas é importante a gente observar os detalhes, porque é como nós vemos, hoje muita gente falando de Deus, falando de Jesus, mas contradizendo a Ele no seu estilo de vida, contradizendo a Bíblia na sua forma de conduzir sua vida. Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, Mateus 24, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim.
Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso, diga comigo, será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém disser, veja, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Olha aí. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, não saiam. Ou, ali está ele, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como um relâmpago, diga comigo, assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, tem jeito de você não ver um relâmpago? Sim ou não? Tem jeito de você não ver um relâmpago? Você vai ver, ainda que rápido, mas você vai ver. Você vai ver o clarão. Então não vai ter jeito de não ver. Todos verão. Então, porque onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus, diga comigo, os céus e a terra passarão. Diga, mas as minhas palavras jamais passarão. Vai se cumprir. Filhinhos, esta é a última hora. Assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade eles não eram dos nossos, como muitos já estiveram no nosso meio. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e de todos vocês têm conhecimento. Não escrevo a vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho
também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneçam em vocês. Se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele nos fez. Diga comigo, a vida eterna. Jesus falou da parábola das 10 virgens, que 5 loucas e 5 estavam preparadas. 5 tinham azeite extras. Jesus falou da grande ceia, e Ele convidando a todos para um grande banquete, mas muitos foram apresentando as suas desculpas. Um que tinha que cuidar dos seus rebanhos, da junta de boi, o outro tinha que cuidar da propriedade, o outro havia casado, tinha que cuidar das coisas do casamento. É o que nós vemos acontecendo hoje na igreja, tá? Na igreja. Porque quando fala das 10 virgens, está falando da igreja. 5 loucas e 5 prudentes. 5 com azeite extra, e azeite extra você não compra em qualquer lugar, viu? É só na comunhão e unção do Espírito Santo. De todos aqueles que estavam no grande banquete, envolvidos somente com as coisas terrenas, dispersos, distraídos. E no grande banquete o Senhor disse assim: nenhum daqueles que eu convidei, eles entrará. Ou seja, aqueles que foram convidados tão especiais, perderam a sua condição de convidados especiais, porque não priorizaram. É um grande desafio, pessoal. O mundo é envolvente, o nosso dia a dia, tudo conspira contra a fé. Pode prestar atenção que hoje estão sendo feitas leis que financiam o pecado. Pode prestar atenção. As leis estão financiando o pecado. Nós estamos chegando num ponto, que é o ponto de Noé, que é o ponto de Ló, que é o ponto da separação. É o ponto que não tem como conviver. Todas as vezes que chegou esse ponto, o Senhor fez a separação. Agora, quando a Bíblia fala de estar preparado, não é porque você está na igreja que você é um cristão. Essa é a verdade. Não é porque a gente batizou que quer dizer que eu esteja salvo. Não, é como eu tenho vivido a minha vida. É como existe, todos nós estamos dentro de um plano e de um propósito. Todos nós. Hoje, só tem uma maneira, realmente. Eu comecei o raciocínio e eu falei para os meus filhos, né? Eu falei, eu estou aqui para levar a mensagem, pregar o Evangelho. Hoje nós temos liberdade, mas eu quero deixar ciente a vocês que está chegando o tempo que nós não vamos ter liberdade mais. Está chegando o tempo que nós seremos perseguidos por amor a Cristo. Porque eu não quero que os meus filhos venham com a motivação errada. Está chegando o tempo, então vocês estão conscientes disso? Porque vai chegar o momento que nós seremos perseguidos por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. Tudo isso é tudo muito assustador, depende da sua visão. Depende. Se você está com a sua visão somente nas coisas dessa terra, sabe por que a mulher de Ló olhou para trás?
porque ela estava de olho na vida dela lá, na casa que ela tinha lá, e tudo aquilo foi fulminado. Talvez ela construiu uma bela casa lá em Sodoma. Uma bela casa, ele era rico, construiu uma mansão lá em Sodoma. Pode ser que ela olhou para trás para a casa dela, o coração dela lá, e foi fulminada, foi como um forno. Então, nós precisamos colocar a nossa mente no lugar certo. Por isso que a Bíblia nos ensina a olhar para as coisas dos céus, as coisas do alto. Eu acho que alguns de vocês, quando a gente fala, você pega a parábola do rico e do Lázaro, a parábola do rico e do mendigo Lázaro, quando o rico estava ardendo, né, no fogo, em chamas e desejando, olhando, ele tinha visão. Então, ele lembrou de tudo que acontecia na terra. Ele lembrou. Houve lembrança de tudo. Então, você tem consciência. Ele sabia do estilo de vida dele. Tanto é que ele disse, olha, você viveu sua vida regalada. Você teve, né, a sua oportunidade. Você viveu, você só teve o bom. Mas não usou o bom para o propósito certo. Então, tudo isso são advertências e são informações que está disponível para nós hoje. Só que é uma questão de fé. É uma questão de entendimento, de realmente você investir nisso, porque é muito mais fácil você pender para o outro lado. É muito mais fácil. Eu estava vendo eu separei um vídeo, vocês devem ter visto esse vídeo. Quem já assistiu aquele vídeo? Quem já assistiu aquele vídeo do desespero das pessoas que recebem a sentença, a condenação? Quem já viu? Nunca viu esse vídeo? Nunca? Quem nunca viu, levanta a mão, por favor. Então, vou colocar para vocês aqui. O desespero das pessoas quando recebem uma condenação terrena. Agora, olha se fosse a condenação eterna. Solta o som, por favor. Uma das sensações mais agoniantes para o ser humano é ficar preso. Aumenta um pouquinho. Muitos, o ficar parado em um engarrafamento já produz incômodo. Outros entram em pânico ao ficarem presos por alguns instantes dentro de um elevador quebrado. A maior punição para alguém é tirar-lhe o direito de liberdade. Estes homens estão prestes a serem julgados pelos crimes cometidos. Agora observe bem a reação de cada um no exato momento em que recebem a sentença do juiz. Life without parole as to count for the offense of attempted murder, mandatory consecutive underlying offenses, all those counts are consecutive each other. As well. Primeiro o diabo dá força, depois entra o desespero. O fato de saberem que passarão muitos anos presos ou até mesmo condenados à morte faz com que percam o controle e entrem em desespero. Porém, a prisão física não é a pior. Há quem consiga diminuir sua pena ou ter a liberdade provisória por bom comportamento ou bons advogados. A pior prisão que existe é a eterna. Se o indivíduo se angustia com a hipótese de ficar 30 anos preso, imagine o que é estar condenado por toda a eternidade. Atormentado,
sem descanso, 50, 100, 500, 1000 anos. Não, eternamente. Com certeza, o desespero será maior. Diariamente, milhares de almas estão sendo condenadas ao inferno por rejeitarem a palavra de Deus e a sua salvação. Muitos dizem: ficar preso à igreja, à Bíblia, fazer tudo certo. Eu quero ser livre para fazer o que bem entendo. Porém, essa falsa liberdade irá trazer a condenação eterna de sua alma, pois pensam que são livres, quando na verdade estão presos nos seus pecados, presos ao vazio que há em seu interior. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Hoje somos zombados, somos motivos de chacotas, por causa da nossa renúncia e obediência. Mas amanhã nos alegraremos, porque a verdadeira liberdade será nos céus, e ela será eterna. Essa escolha só pode ser feita em vida, pois depois que morre não há mais nada o que fazer. Uma vez no inferno, a pessoa já está condenada. É aqui que cada um decide o seu futuro, seja a vida eterna ou a prisão eterna. Não busque a salvação por medo de ir para o inferno, mas busque sim pelo que aguarda aqueles que amam a Deus e obedecem à sua palavra. Agora pare e pense. Se você soubesse que ficaria preso por toda a eternidade, o que estaria disposto a fazer para ser livre dessa condenação? Se coloque em pé, por favor. Com seus olhos fechados. As nossas escolhas hoje determinam aonde nós vamos passar a eternidade. Não viva como se Jesus não fosse voltar, porque Ele vai. Paulo e muitos outros na Bíblia falaram desses dias e nós estamos vendo esses dias. A Bíblia diz: sede santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Levante-se agora. Não viva como se a eternidade não fosse real. O nosso tempo aqui é como um grão de areia, uma gota no oceano comparado à vida eterna. O inferno existe e é real. E é um lugar de recordações, como nós vemos na parábola do rico e do Lázaro. Tome decisões em Deus. A eternidade é real. Timóteo diz assim: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas. Você está vendo que o grande reset está pensando na elite. Tanto é que a elite está tomando essa decisão. A elite. O resto é manada. Manada de porco que está sendo lançada no precipício. Avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois
Você sabe de quem o aprendeu? A pergunta que eu faço hoje, com seus olhos fechados: você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza que você tem cumprido com o teu propósito? Você tem certeza que o seu lar é um lar cristão? Você está conduzindo bem a sua casa, a sua família? Não adianta simplesmente a gente pensar assim: estou pensando no futuro dos meus filhos. Não pense só no futuro, pense na eternidade deles. A outra pergunta que eu faço: será que você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Está pronto para se encontrar com Jesus? Anseia por sua volta? Você tem azeite extra? Porque o grande engano é como o vídeo. A gente só vê o lado bom da diversão, do prazer, do lazer, do entretenimento. Mas a gente não vê o que está por trás de tudo isso. Você vê que quando você perde a sua liberdade, o vídeo ilustra do desespero das pessoas que não se preocuparam, simplesmente foram fazendo escolhas, cometendo seus erros, e depois chegou as consequências. E o diabo dá força para fazer as escolhas erradas, e depois o desespero das consequências. Só que, ainda que uma pessoa perca a liberdade durante alguns anos, mas o que é isso comparado a uma eternidade? 100, 200, 300, 1000 anos. O que é isso comparado a uma eternidade? Querido, esse é um alerta para nós. Os sinais estão muito claros. Esse grande plano que já está em andamento já é um plano totalmente do anticristo. Isso mostra que Jesus está às portas. Totalmente às portas. Prestes a tirar a igreja. Será que vale a pena viver tão envolvido com tantas coisas? É o que a gente diz: corra menos. Se preciso for, trabalhe menos. Faça uma série de coisas menos. Você vai ganhar mais. Porque às vezes o diabo vai envolvendo a gente todo o nosso tempo com tantas coisas, só como uma isca, como uma armadilha. Para isso, para que não estejamos prontos. A gente só não tem tempo espiritual. Às vezes a gente diz assim: eu não tenho tempo. Olha, a gente pode dar desculpa para quem a gente quiser. Acho que o Evangelho chama-se a verdade. E para a gente entrar nele, a gente precisa ser verdadeiros. É mais fácil a gente falar: não, eu não tenho essa vontade. Eu não tenho esse interesse. Eu não tenho essa disposição. Só que eu não vou falar agora, que não dá tempo. Amanhã, talvez 6:30 da manhã, eu falo um pouquinho sobre isso. É o que eu disse a você. Tem os livros. Os livros são 7. O livro dos Atos dos Homens. Tem o livro da consciência.
o livro da memória, o livro do Evangelho, o livro da lei, o livro da natureza, o livro da vida. O livro dos atos dos homens, todos os nossos atos estão sendo lançados lá. O livro da consciência, sua consciência é árbitro, é juiz. Muitas pessoas não têm como alegar. O livro do Evangelho é que ninguém vai poder dar desculpa que não ouviu, não aprendeu. Até porque, é como eu disse, né? Você vê que a igreja, o que o Senhor tem feito é por amor, por amor. A igreja pregando de todas as formas, de todos os meios, com tanta força, com tanta intensidade. Por amor, para que nenhuma alma se perca. É domingo de decisões. É domingo de mudanças. Porque vida você só tem essa. E depois você tem uma eternidade para enfrentar. Está na hora de uma entrega de verdade. Está na hora de deixar de parecer. Está na hora de fazer do reino o seu maior tesouro, a sua maior riqueza, o seu maior patrimônio. Está na hora de saber e perguntar para o Senhor se você tem cumprido com o teu propósito. Não é chamado simplesmente, não, chamado à salvação, é propósito. Porque todos nós seríamos uma bênção. Por isso que a gente começa a ser sacerdote em casa. O Evangelho começa a ser praticado em casa com a família. Pense nisso. Não brinque mais. Essa pandemia é só o princípio. Você pode esperar que vai vir coisas piores. Pode esperar. E essa é só a pavimentação para o governo do anticristo. E a mentalidade da população já está sendo totalmente preparada para isso. Totalmente. Eu não vou aceitar o sinal. A mãozinha, a testa já está sendo dada assim, sem resistência. E a esterilização vai chegar um momento que é obrigatório, né? Seja por essa ou por outra. Está tudo muito bem já organizado. E você vê como a gente vai ignorar que as maiores potências do mundo já está com um plano, já sentando, se organizando para o grande reset, para o grande recomeço da humanidade. Isso mostra a intenção de chega com uma cara, mas a ideia é outra. Reinicialização da humanidade, novo sistema de governo, novo sistema econômico. Fala com o Espírito Santo e diga ao Espírito Santo: me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, porque eu quero estar com o meu coração no lugar certo. Eu quero estar preparado. Porque essa ilusão que a gente vai desfrutar, vai cuidar, vai curtir a vida, que o nosso dinheiro, nossa riqueza vai ter algum poder, alguma segurança, nada.
Peça a Deus a misericórdia ao Espírito Santo. No livro de Apocalipse diz: eu tenho contra ti que deixasses o primeiro amor. Você vai ter que vencer a sua carne, sua natureza e voltar ao primeiro amor. Quando o Senhor fala ao primeiro amor, Ele está falando a prática das primeiras obras. A prática das primeiras obras. Tem gente que perdeu o primeiro amor e perdeu as primeiras obras, já não é mais a mesma. Não. Ao vencedor, ao que vencer, vença. Vença a sua carne. Vença aquilo que te seduz. Vença aquilo que domina o teu coração. Hoje a porta está aberta. Peça a Deus, me ajuda, Espírito Santo. Eu quero me entregar de corpo, alma e espírito ao Senhor. Eu quero a certeza da minha salvação, porque eu não tenho a certeza da minha salvação. Eu quero a certeza, Senhor. Eu quero me entregar de corpo, alma e espírito e fazer do Senhor o meu Senhor, o meu Salvador. Essa oração é sua. É a sua entrega. Não perca a tua liberdade. Hoje você é livre para escolher. A porta está aberta, mas ela está se fechando. Para de micuinha, para de bicuinha, para de coisa pequena, para e toma uma decisão, porque não há tempo para isso. Não há tempo para isso. Se precisar, como eu disse, corra menos, trabalhe menos, faça menos e busque a coisa certa. Porque não haverá só consolo. E muita coisa vai ser correr atrás do vento. E quando você está na direção certa, Deus cuida. Deus cuida de você, Deus te direciona. Diga a Deus: Senhor, eu quero. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha família. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Aleluia. Não. Essa é uma decisão que a gente toma. Essa é uma decisão. O que vale a tua salvação? Está aí. Hoje muitos já não têm liberdade para fazer nada. Isso é só o princípio, gente. Hoje ela está aberta. Vença a sua carne, vença a sua natureza. Vença o desânimo, vença a mágoa, vença o ódio, vença o rancor, vença barreiras, vença. Vença. Todas as mensagens que você tem ouvido e as que você não tem ouvido, está registrado no livro do Evangelho. Todas. Todas. Então ninguém vai ter desculpa, porque a palavra está sendo pregada todos os dias.
Ela está sendo ensinada todos os dias, com responsabilidade e seriedade. Escreva o meu nome no livro da vida, Senhor. Tem misericórdia de nós. Não nos deixe dormentes, dormindo. Como a tua palavra diz, não seja como aqueles que dormem. Dormir, Senhor. Muitos estão dormindo vivos, num estado de total falta de lucidez. Tem misericórdia de nós, Pai. Abra os nossos olhos, Senhor. Que possamos investir com todas as nossas forças nesse relacionamento com o Senhor, na nossa salvação, Senhor. Que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, que o Senhor tenha misericórdia, assim como no tempo de Noé e de Ló, o Senhor tirou antes a igreja, Senhor. E sabemos que está muito próximos esses dias, ou esse dia. Tem misericórdia. Aonde as minhas palavras não chegaram, que chegue as do Senhor. Que a tua palavra possa penetrar, causando temor e mudanças. Transformações, não é simplesmente temor, é causando mudanças e transformações. Totalmente. Na vida de cada homem, cada mulher que aqui está hoje. Em nome do Senhor Jesus.